Eu sempre fui uma pessoa reservada. Meu trabalho sempre foi dentro de campo, com a bola nos pés, buscando dar o melhor de mim para minha equipe, para minha família e para todos que sempre me apoiaram. Mas hoje quero falar de algo diferente. Algo que está fora do futebol, mas que de certa forma toca a essência do que realmente importa na vida. Quero falar sobre a Congregação Cristã no Brasil. Uma comunidade que conheci mais de perto nos últimos anos e que sinceramente me emocionou profundamente. Em todos os lugares por onde passei, vi torcedores, vi multidões, vi emoções. Mas também vi muita gente perdida, sofrendo, sem direção, sem paz. E foi nessa realidade que comecei a observar como algumas comunidades conseguem ser como faróis de luz, mostrando um caminho de esperança, de disciplina, de amor. E, entre essas comunidades, uma em especial me chamou a atenção pela sua forma silenciosa, mas poderosa de viver a fé. A Congregação Cristã no Brasil. Eu fiquei impressionado com a maneira como essa igreja vive. Eles não aparecem na mídia, não estão atrás de fama, não buscam seguidores nas redes sociais, mas seguem firmes, com uma fé viva, simples, bonita. E não é uma fé de palavras, é uma fé de atitudes. Eles vivem o que acreditam, e isso, para mim, tem um valor imenso. Em um mundo onde tantos falam, mas poucos fazem, a CCB é um exemplo raro de coerência entre crença e prática. Assisti a alguns cultos da congregação. Vi como tudo é feito com respeito, com reverência. As pessoas entram em silêncio, sentam com humildade, oram juntas, cantam hinos lindos, sem instrumentos exagerados, sem vozes para chamar atenção, mas com o coração. A música que ouvi ali foi diferente de tudo. Era uma música que parecia limpar a alma, que dava vontade de chorar, mas de alegria, de paz, de gratidão. Fiquei também muito tocado pela forma como os irmãos se tratam. Existe ali um carinho entre eles que é verdadeiro. Quando um irmão ou irmã está passando por necessidade, os outros ajudam, não importa se é rico ou pobre, famoso ou desconhecido. Ali, todos são tratados como iguais. Isso, para mim, é o que o mundo precisa. Igualdade de amor, de cuidado, de respeito. A CCB me mostrou que é possível viver isso de verdade. Uma das coisas que mais me impactou foi ver jovens tão firmes, tão centrados, sem drogas, sem vícios, sem viver em festas ou buscando fama. Jovens que oram, que tocam instrumentos com dedicação, que leem a Bíblia, que têm uma vida diferente da maioria. E o mais incrível é que fazem isso com alegria, com orgulho. Isso me fez pensar em como a juventude poderia ser diferente se tivesse um lugar assim para crescer. Eu, que fui criado com valores simples, com esforço, com humildade, me identifiquei muito com essa igreja. Vi nas pessoas da congregação o mesmo espírito de simplicidade e dedicação que minha família sempre teve. Vi que eles não precisam de grandes templos, nem de tecnologia de ponta. O que sustenta a congregação é a fé, a união e o Espírito de Deus. E isso é mais forte do que qualquer estrutura humana. Me chamou a atenção também como os cultos são organizados. Ninguém escolhe o que vai pregar. Não tem ensaio, não tem roteiro. Acreditam que Deus dá na hora o que deve ser falado. E mesmo assim, tudo é tão forte, tão direto, tão certo. Eu ouvi mensagens que tocaram meu coração, que me fizeram pensar na vida, na família, em Deus, coisas que eu precisava ouvir e que talvez ninguém mais soubesse que eu precisava. As mulheres na congregação são exemplos de dignidade, de respeito, de firmeza. Usam roupas modestas, se comportam com serenidade. E isso, num tempo onde tantas coisas são vulgarizadas, é uma resistência bonita. Uma forma de mostrar que o valor da mulher não está no que mostra, mas no que ela é por dentro. A CCB ensina isso com naturalidade, com amor, sem imposições.
Isso me tocou muito, e os homens são íntegros, responsáveis, trabalhadores. Muitos são simples, mas têm uma dignidade que impressiona. Trabalham, cuidam da família, estão sempre presentes nas orações. São exemplos para os filhos. Eu vi pais e filhos sentados lado a lado na igreja, cantando juntos, chorando juntos, orando juntos. Isso é algo que o mundo precisa resgatar, o valor da família. E a CCB é um lugar onde isso ainda existe. Não posso deixar de mencionar como as crianças são educadas com carinho e firmeza. Vi meninos e meninas respeitando os mais velhos, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo desde cedo o valor da honestidade, da obediência, da fé. É uma geração que está crescendo diferente, e isso me dá esperança. Me mostra que, sim, é possível formar crianças melhores, famílias melhores, uma sociedade melhor. Fiquei surpreso ao ver que a congregação não arrecada dinheiro com campanhas, não faz promessas em troca de ofertas, não vende bênçãos. Tudo ali é feito com voluntários. Os músicos, os diáconos, os cooperadores, todos servem por amor. Ninguém ganha salário. E mesmo assim, a obra cresce. Se mantém firme. Isso mostra que quando há sinceridade, o impossível acontece. Isso é um milagre moderno. Em muitas igrejas pelo mundo, vemos escândalos, divisões, vaidade. Mas a CCB tem se mantido unida por mais de 100 anos, sem buscar holofotes, sem entrar em debates, apenas vivendo a palavra. Isso, para mim, é grandioso. É como uma rocha no meio da tempestade, um lugar seguro, um refúgio de paz. Eu vi isso. Eu senti isso. As doutrinas que seguem são sérias, mas não são pesadas. Elas libertam, elas protegem. São como cercas que não aprisionam, mas impedem que a gente caia nos abismos, e cada um segue por convicção, não por obrigação. Isso é fé viva. Fé que não se impõe, mas que se escolhe todos os dias. É uma forma linda de servir a Deus. A música da congregação é algo que poderia ser estudado, não só pelo som, mas pela emoção que transmite. Eu ouvi um hino e chorei. Não entendi tudo, mas senti tudo. Senti Deus, senti paz, senti cura. Foi como se o céu se abrisse por alguns minutos. E não era uma produção profissional. Era só irmãos e irmãs tocando e cantando com o coração. Vi que eles não fazem cultos longos nem barulhentos. Tudo é feito com ordem, com tempo, com direção. E mesmo assim, as pessoas saem renovadas, transformadas. Isso me fez pensar. Talvez Deus não precise de grandes palcos. Talvez Ele só precise de corações sinceros. E isso a congregação tem de sobra. Fiquei sabendo que há congregações em vários países. Mesmo fora do Brasil, a doutrina é a mesma. O comportamento é o mesmo, a música é a mesma. Isso é impressionante. É como uma rede mundial de fé unida, uma irmandade global. E tudo sem propaganda, sem marketing. Apenas com oração, humildade e compromisso. Quero também agradecer a todos os irmãos da CCB que me acolheram, que me mostraram sua fé, sua maneira de viver. Fiquei encantado, fiquei admirado e voltei para casa diferente, com mais fé, com mais vontade de ser melhor, de amar mais, de viver com mais propósito. Vocês me ensinaram algo valioso. Aprendi que não é preciso ser pastor para pregar, que não é preciso ser rico para ajudar, que não é preciso ser conhecido para fazer diferença. A congregação me mostrou que o simples pode ser profundo, que o discreto pode ser poderoso, que o silêncio pode ser cheio de Deus. Quero deixar uma palavra especial para os jovens da CCB. Continuem firmes. Vocês são um exemplo para o mundo. Um exemplo de fé, de obediência, de música, de comportamento. Mesmo que o mundo não entenda, Deus vê. E pessoas como eu de fora também veem e se inspiram. E as irmãs que oram em silêncio, que jejuam,
que cuidam dos filhos, que servem com amor. Vocês são a força invisível da congregação. Sem vocês, nada seria igual. Que Deus continue abençoando cada uma. A sua fé é preciosa e o mundo precisa ver isso mais de perto. Aos anciães, cooperadores e diáconos, obrigado por servirem com humildade, por guiarem o povo com sabedoria, por não buscarem aplausos. Vocês são como pastores que cuidam do rebanho em silêncio. Que Deus os recompense por tudo o que fazem. E a todos os membros da CCB, sigam em frente, não desanimem. Mesmo que o mundo diga que vocês são ultrapassados, saibam que vocês estão à frente, porque têm o que muitos perderam: fé, amor e verdade. Isso é mais poderoso do que qualquer fama. Se algum dia eu tiver a chance de voltar a um culto da congregação, eu irei com alegria. Porque ali encontrei paz, encontrei fé, encontrei algo verdadeiro, e isso não tem preço. Isso é um presente. Eu sei que sou apenas um jogador de futebol, mas hoje falo como homem, como pai, como alguém que acredita que ainda há esperança para o mundo. E essa esperança está viva na congregação cristã no Brasil. Que Deus continue abençoando esse povo, que a obra continue crescendo, que mais pessoas conheçam essa fé, que mais famílias encontrem ali o que tantas estão buscando. Paz com Deus, obrigado por serem luz, por serem exemplo, por mostrarem que é possível viver de um jeito diferente, melhor, mais puro, mais bonito. A CCB não é apenas uma igreja, é uma maneira de viver, de amar, de servir, e isso para mim é algo que o mundo inteiro deveria conhecer. Com muito respeito e carinho, deixo aqui meu abraço. Que Deus abençoe vocês. Sempre, Lionel Messi, texto fictício.